tela e já na companhia de Alice Queiroz. Bom dia, Alice. Bom dia, Marta. Bom dia a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. É o feriado de Sexta-feira Santa, inclusive movimentado no esporte, né? Exatamente. É um feriadinho, mas o fim de semana tá aí, tá movimentado. Ontem também foi movimentado, porque temos gols, como tu falou antes do intervalo, Série A, Série B. Temos catarinenses estreando no fim de semana na Série D. Então a gente vai fazer um apanhado de tudo que vem acontecendo e vai acontecer nos próximos dias. Bom, vamos começar com o Criciúma, que ontem foi noite de goleada no Heriberto Wilson e veio aí a primeira vitória do Tigre na Série B. Depois de Avaí e Chapecoense terem também conquistado a primeira vitória essa semana, o trio nosso da Série B levou a melhor. O Rafael Niero acompanha a partida e conta tudo pra gente. Bom dia, Rafa. Oi, Alice, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E finalmente o Criciúma conquistou a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Até agora foram duas partidas e duas derrotas e contra o Atlético uma goleada pelo placar de 4-0. Um jogo maluco, com duas expulsões pelos lados do Atlético, que facilitou o caminho do Criciúma para construir esse resultado. Já logo nos minutos iniciais, com 5 minutos, o Juninho abriu o placar com um gol de cabeça numa jogada do Diego Gonçalves pelo lado direito. Logo depois, poucos minutos depois, inclusive, o goleiro do Atlético saiu mal do gol, foi expulso por uma falta que fez em cima do Diego Gonçalves, acabou sendo expulso e abriu assim o caminho para o Criciúma. Em 2 minutos, aos 46 e aos 48, o Diego Gonçalves ampliou o placar para o Criciúma, fazendo 3-0 ainda no primeiro tempo. Depois veio a segunda etapa, o Criciúma continuou crescendo no jogo, veio a segunda expulsão da equipe do Atlético e no finalzinho do jogo, já passados aí os 40 minutos de bola rolando da segunda etapa, o Jonathan Robert fez o último gol da partida, o quarto e último gol, fechando, portanto, a vitória por 4-0 em cima do Atlético. O Criciúma agora fica um pouco mais longe da zona de rebaixamento. Essa vitória tira a pressão que vinha sofrendo aí o Zé Ricardo. Vai ter um tempo para trabalhar agora com mais tranquilidade até a próxima segunda-feira à noite, quando enfrenta o Novo Horizontino jogando em São Paulo. Vitória e goleada do Criciúma aqui no estádio Heriberto Wilson. Eu volto com você. Obrigada, Rafa, pelas informações. Semana muito boa, então, para o nosso trio da Série B. E no fim de semana, somente a Chapecoense entra em campo. A Chapecoense que entra em campo dentro de casa, diante do torcedor na Arena Condá, no domingo, a partir das 6 horas, enfrentando, inclusive, o adversário da partida de ontem contra o Criciúma, o Atlético. E ainda no domingo, só que pela Série C, nós temos catarinense em campo, o Brusque, que também é o mandante, vai jogar no Augusto Bauer a partir das 7 horas da noite, enfrentando o Guarani. E o fim de semana vai ser marcado também pela estreia dos nossos catarinenses na Série D. Vamos começar pelo Jeque. A Drica Evarini já está na área com as informações da equipe. Bom dia, Drica. Bom dia, Alice. Bom dia a todos que estão assistindo ao SC no ar. E a espera do torcedor do Jeque acaba amanhã. Depois de uma semana de ansiedade com o adiamento da rodada inicial da Série D, o tricolor entra em campo às 3h30 da tarde na Arena Joinville para enfrentar o Guarani de Bagé e voltar ao Campeonato Brasileiro. O Jeque, que não disputa uma série nacional há 3 anos. A última participação foi em 2021, quando naquela ocasião o Jeque acabou sendo eliminado pelo Uberlândia, mas agora a história é diferente. Sob o comando do técnico Emerson Maria, o time vai em busca de uma classificação à Série C do Campeonato Brasileiro. O Joinville tem trabalhado e muito. Depois do Campeonato Catarinense, de uma campanha em que conseguiu voltar à semifinal após 9 anos, teve 10 dias de folga e já voltou aos trabalhos para se preparar para essa Série D e principalmente para se preparar para esse primeiro jogo. O Joinville pode ter 3 desfalques que ainda são dúvidas. O volante Zé Vitor, que é uma das contratações para essa Série D, o lateral Hernandes e também o volante Vini Paulista. Todos eles estavam no departamento médico durante a semana. Em contrapartida, tem aí gente que chegou e que já deve para o jogo, como é o caso do meia Juliano, que deve já ser um dos titulares do meio-campo do Joinville. E a gente ouviu uma das bases desse time remanescente, que tem história para falar sobre a expectativa. Vamos ouvir o zagueiro Guti e na semana que vem a gente volta para falar do resultado dessa estreia. A parte positiva do adiamento do jogo foi que a gente teve mais tempo para conhecer os novos atletas, tivemos mais tempo para trabalhar.
E isso foi uma parte positiva. A parte negativa foi da ansiedade que a gente teve uma semana a mais para lidar. Porém, foi muito bacana, o Emerson teve mais tempo para poder implementar as ideias para os novos jogadores e a gente tenta tirar essa ansiedade dos mais novos. A expectativa para sábado é fazer um bom jogo, que a torcida possa comparecer, casa cheia, aquele calor do nosso 12º jogador, para poder fazer uma estreia boa e caminhar para o objetivo que é o acesso. Expectativa alta no norte do estado. E ainda pela Série D, temos mais 2 representantes, o Barra e o Marcílio Dias. A equipe de Balneário Camboriú estreia fora de casa contra o Brasil de Pelotas. Já a equipe de Itajaí recebe no Gigantão, São José. Cacá Oliveira chega com mais detalhes dos nossos times catarinenses. Oi, Cacá. Oi, Alice. Olá para você que está ligado no SC no Ar. Amanhã, o Marcílio volta a jogar depois de quase 2 meses. Vai começar a Série D do Brasileirão. Às 18 horas, Marcílio e São José. O Marinheiro não tem desfalques e uma boa notícia. O zagueiro Silvio, que a princípio teria que cumprir uma suspensão por conta de uma confusão, aquele jogo lá do Sergipe com o Botafogo pela Copa do Brasil, que o árbitro era o Braulio da Silva Machado. O Silvio fazia parte da delegação do Sergipe, se envolveu na confusão, tomou suspensão, mas ela prescreveu. Então o Silvio não precisa mais cumprir, ele está à disposição do técnico Christian de Souza. Christian de Souza mantido para a Série D do Brasileiro, apesar de muita indignação da torcida, cobranças por conta da eliminação do Catarinense, mas ele continua no comando técnico. E aí ele tem à disposição alguns jogadores que são remanescentes, outros saíram. A perda mais significativa foi a do Giovani Soares, emprestado ao Santa Cruz de Recife. É uma baixa importante no ataque, até porque ele era o artilheiro do Marcílio. Veio Rogério Senna, atacante que estava no Guarani de Bagé. Deve ser o substituto do Giovani Soares no Marinheiro. E permaneceu o Luan, zagueiro, que é de Navegantes, cidade aqui da região. Já teve experiência de jogar a Série D em 2020 pelo Marcílio, quase subiu aquele time do Marinheiro, chegou até as quartas de final e essa experiência deve ajudar o Marcílio na busca, então, pelo tão sonhado acesso. A gente bateu na trave, né? Acabamos fazendo uma campanha histórica, infelizmente saímos no jogo do mata, mas enfim, é a questão da maturidade, né? Vai ser a minha segunda Série D, mas consequência essa primeira já me traz uma casca, me traz um pouco mais de experiência. E agora é bom trabalhar para chegar bem no sábado. Marcílio estreia então amanhã às 18 horas aqui em Itajaí contra o São José pela primeira rodada da Série D. E o Barra, o pescador, joga no Rio Grande do Sul. Brasil em Pelotas às 20 horas. O zagueiro Vavá falou sobre a preparação e expectativa para o início do Campeonato Brasileiro. A preparação foi muito boa, né? Nós fizemos vários treinos com o professor, ele teve tempo para treinar, trabalhar a equipe que ele quer que jogue. Eu acho que todos nós estamos preparados para essa decisão que para mim, todos os jogos da Série D é uma decisão diferente. Lá é um jogo difícil contra o Brasil de Pelotas, torcida. Vamos ver que a gente possa fazer o nosso melhor lá e buscar a vitória para a gente voltar com os 3 pontos. É isso, Alice. Lembrando que são 8 grupos de 8, classificam 4 para o mata-mata. E para subir, tem que chegar até a semifinal, tem que ser semifinalista. É um caminho longo, é o Brasil todo jogando. Marcílio Barra tem o sonho, o desejo e o objetivo de subir. Começa amanhã. Volto contigo. Obrigada pelas informações, Cacá. Exatamente, a gente por aqui também fica na expectativa para que os nossos catarinenses subam este ano, que este ano seja um ótimo ano de campeonato. Portanto, Jack, Marcílio Dias e Barra estreando o fim de semana aí pela Série D. Agora vamos sair um pouquinho dos nossos catarinenses, falar de Série A. Ontem, Cruzeiro e Bahia fecharam a 4ª rodada do campeonato. A equipe mineira levou a melhor. Jogando no Mineirão, o Cruzeiro foi dominante. A Raposa chegou a perder a oportunidade de um pênalti, mas ainda na primeira etapa abriu o placar com Romero. No segundo tempo, Caio Jorge balançou a rede num contra-ataque. E ele mesmo fez o terceiro dos mineiros. Final Cruzeiro 3, Bahia 0. Fim de semana também vai ser movimentado na elite, né? No Brasileirão, com muitos jogos. Inclusive, domingo é mais um dia de jogaço na tela da NDTV Record.
Fortaleza e Palmeiras. Nossa equipe preparando a melhor cobertura para você. Duda Gonçalves traz as informações do confronto para a gente. Oi, Duda! Olá, neste domingo, Fortaleza e Palmeiras se enfrentam na Arena Castelão. O Lion vem de derrota para o Vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro e não vence há 5 jogos nesta temporada. Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não vai poder contar com o meia Emanuel Martinez. Ele vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Já o Palmeiras vem embalado em um bom momento. Desde o vice-campeonato paulista, são 6 jogos de invencibilidade, sendo 5 vitórias. A dúvida para esta partida é o lateral direito Marcos Rocha, que ficou de fora da partida contra o Internacional por conta de uma lesão na panturrilha esquerda. Já o meia Lucas Evangelista segue em recuperação. Ele está longe dos gramados há mais de uma semana por conta de um trauma na coxa direita. Por conta da sequência de jogos, o técnico Abel Ferreira pode ainda fazer algumas mudanças no time titular do Palmeiras. Você acompanha neste domingo, a partir das 6 da tarde, ao vivo na tela da Record, Fortaleza e Palmeiras, direto da Arena Castelão. Valeu, Duda. Tá dado o recado, Marta. Então, na segunda-feira a gente traz os resultados, aqueles jogos todos, Série A, Série B, Série C até Série D, com os nossos catarinenses estreando no fim de semana. Lembrando para o nosso telespectador que amanhã tem Clube da Bola, também repercutindo uma semana boa dos catarinenses na Série B, que foram de vitórias, né? E as estreias e partidas do fim de semana.